Ver isto. Já a seguir é a Jornal grande da entrevista com o líder do PSD, E falamos depois sobre o Luís GTA. Montenegro. Bem-vindo ao Jornal da Noite. Pelo convite. Se chegar a Primeiro-Ministro, vai cair-lhe logo no colo o Orçamento do Estado que foi aprovado ontem. O Orçamento Morreram Pipi todos. e Betinho, como lhe chamou. O que é que lhe vai fazer? Vamos naturalmente fazer a atualização daquilo que são os seus princípios e muitas das suas medidas através de um orçamento suplementar, um retificativo, Certo. que vai introduzir aqueles que são os nossos objetivos principais do ponto de vista das prioridades políticas e do ponto de vista dos instrumentos para que os serviços públicos possam cumprir a sua tarefa Já estava à espera que de fossem fazer servir isto, sim. os Mas cidadãos. esteve atento ao que realmente foi votado? Estive atento a toda a evolução do debate orçamental e há um debate orçamental até o dia 7 de novembro, em que o Governo estava empenhado em fazer vingar as suas ideias e os seus compromissos. Até havia aí o... A mim faz-me lembrar o E Randall e do depois Monsters aquilo que e sucedeu a Companhia. seguir, onde Lembram-se do várias Randall. das iniciativas que o Partido Socialista tinha apresentado através do seu governo ao Parlamento acabaram por cair. Talvez a mais emblemática fosse essa do IUC, mas não foi a única. Em todo o caso, aquilo que está por trás deste orçamento é uma estratégia errada, uma estratégia que continua a castigar muitas pessoas e as empresas com impostos. Temos a maior carga fiscal outra vez a bater o recorde em 2024, se o orçamento for executado tal qual está. Temos um desagravamento em sede de IRS que é insuficiente para a necessidade que a classe média tem de poder ter mais capacidade de poder enfrentar as suas despesas. Certo. Temos uma medida para os jovens que é limitada no tempo e que nós entendemos que deve ser projetada para mais de uma década. Temos uma série de políticas públicas que estão enfim, minadas por princípios que são contrários Portanto, àqueles que defendemos. em termos gerais, é para retificar, É para retificar. À maneira do PSD. Mas as eleições são só em março e dentro de 15 dias... Obrigado, Luís. temos Grande abraço para ti, acontecimento man. no Partido Boa sorte Socialista. nessa Só indecisão. então o senhor vai saber quem lhe calha no sapatinho, qual é o líder do PS que vai ter de enfrentar, numa altura em que as sondagens dizem que vocês estão muito taco a taco. Qual é que prefere, ou seja, qual é que acha que é mais fácil derrotar? Para nós é indiferente e para mim, pessoalmente, não tenho nenhuma preferência. Tenho respeito pelos dois candidatos, que conheço bem há muitos anos. Evidentemente que isto não significa que nós não tenhamos, quer para um, quer para o outro, várias questões que é importante suscitar. Desde logo, a circunstância que é comum aos dois, que é que ambos fizeram parte dos governos do Dr. António Costa e do Partido Socialista nos últimos 8 anos. Certo. Governos esses nos quais tivemos muito pouco investimento público, muito pouca concretização daquilo que precisamente os orçamentos do Estado corporizavam, onde tivemos um empobrecimento generalizado do país. É certo que enfrentámos uma pandemia e enfrentamos agora duas guerras, mas está a acontecer em Portugal... Tem uma conta coisa falsa que era, no Twitter. Aparentemente, Chamava impossível faixa de toda a acontecer no governo gente. de esquerda, que é com Ah, mais mas tu quê, mano? estatização Já sabemos, de serviços, com mais recursos até, muitas vezes, em cima mano, vocês desses são malucos. serviços Como é que vocês públicos. viram isso? Aquilo que é prestado ao cidadão tem menos qualidade do que tinha quando tínhamos Mas a isto foi restrição provado que era de ter dele. uma troca em Portugal. Deixe-me voltar à depois? pergunta. Com todo o respeito, eu não aceito a sua resposta, porque eu ouvi-o falar de um radicalismo de esquerda que está aí a preparar-se. Está a falar de Pedro Nuno Santos. É verdade não é? que o candidato Pedro Nuno Santos transporta em cima uma convicção muito profunda de governar em parceria com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Mas isso é radicalismo? E não esconde Sim, isso. é. E é também um candidato que está associado a 3 das maiores trapalhadas. Montenegro bem. Não é por acaso não é um gajo que seja lá muito bom. Eu nem sei, sinceramente. Tenho que gostar de acreditar que vai ser viabilizado, mas pronto. O quê, mano? Estás a brincar, meu? Ah pá, por favor, meu. O quê? Que ainda está em funções de maioria absoluta, trouxe para a política portuguesa. Foi ele Não somos a que Sérvia. acordou o país numa manhã, publicando no Diário da República a localização de um novo aeroporto em Lisboa, contra a vontade e as indicações e orientações do Primeiro-Ministro, e depois teve de fazer um pedido de desculpas público, teve de ser, digamos, corrigido e até do ponto de vista político humilhado, fazendo cessar aquilo que tinha publicado, Tinha o mesmo arroba repito, de uma no Diário conta da antiga do República. PNF. Foi com Ai, ele mano, que nós, em primeiro lugar, não Overlap. soubemos
porque ele disse que não tinha esse conhecimento, mas depois veio a confirmar-se que tinha dado um ok a uma indemnização de 500 mil euros a uma pessoa que tinha cessado funções na TAP, e foi com ele também que nós tivemos a embrulhada toda à volta da companhia aérea da TAP e a necessidade que o Estado acabou por ter de injetar 3.200 milhões de euros do dinheiro dos contribuintes. 3.200 milhões de euros esses que, por sinal, dariam para, por exemplo, pagar 10 anos da recuperação total é possível, devem ter usado dos professores, ou para pagar 10 anos, ou mais até, daquela que é a proposta que apresentei no sábado passado, relativamente à subida do valor de referência do complemento solidário para idosos. Vamos avançar porque, para termos tempo de tocar noutros assuntos. Imaginando que as sondagens continuam a dar esta enorme incerteza, levantam-se agora as potenciais alianças. Falou da geringonça, famosa geringonça da esquerda, mas começa-se a falar também de alianças à direita. Já quero saber qual é, mas antes disso quero saber outra coisa. Se o senhor não for o mais votado, mas se puder formar um governo com alianças à direita, o senhor, penso eu, que me disse que não vai querer essa situação como Primeiro-Ministro. É verdade? Eu já disse aos portugueses aquilo que vinha. Eu venho para governar o país. Não quero fazer a António Costa. Eu venho governar o país com a legitimação da vontade popular. Eu só serei Primeiro-Ministro se ganhar as eleições. É por isso que eu lhe vou dizer. Eu sou convictamente favorável a que a opinião política que o povo expressa nas eleições legislativas. Nós bem sabemos que formalmente serve para escolher os deputados na Assembleia da República. Claro. Mas, do meu ponto de vista, também serve para que os eleitores deem uma opinião sobre o Primeiro-Ministro que querem e a trave mestra do programa político que querem desenvolver, querem ver desenvolver. Mais a trave mestra do que o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, enfim, é o representante. E até acho que é interessante perguntar isso a todos os outros que se predispõem a poder exercer esta função. Eu sou muito direto. Eu só governarei o país se ganhar as eleições. O que quer dizer que eu estou mesmo convencido que as vou ganhar e que vou ser Primeiro-Ministro por essa via. Okay. Pelo oposto, José Luís Carneiro lançou-lhe ontem um desafio para o senhor responder. Ou seja, pelo oposto é o senhor não vencer. Às vezes as convicções são perigosas. E o PS vencer, mas sem maioria absoluta. O senhor está disposto a viabilizar esse governo PS? Eu estou disposto a assumir a minha responsabilidade, que é não constituir o governo. E, naturalmente, que isso passará pela assunção da responsabilidade governativa por parte do Partido Socialista. É uma decisão que me cabe a mim e que caberá também ao Partido Social Democrata nessa ocasião, porque eu não quero acorrentar o Partido Social Democrata a uma decisão que é minha pessoal. Eu, francamente, sinto-me capaz de conseguir a confiança maioritária do povo português e, por via disso e com base nisso, governar o país. Certo. Gostou de ouvir nessa cadeira, precisamente, Luís Marques Mendes elogiar o seu discurso, ele que não é de elogios muito fáceis na política, mas ele também lançou aqui a ideia de uma aliança pré-eleitoral que é basicamente um espelho, um renascer da AD, que aliás traz aí na sua lapela. Um PSD, CDS e PPM. São partidos que estão... Epá, ó Peugeot, forro. Quantas vezes é que vamos ter? Pois é isso, não sei, vamos ver. Sim, senhor. Vamos lá ouvir o Ponto Negro falar sobre a coligação PSD-CDS. Ser da AD, que aliás traz aí na sua lapela. Um PSD, CDS e PPM. São partidos que estão quase dados como desaparecidos em combate político. Acha que faz sentido isto? Não. Nós temos para com esses partidos uma relação de grande proximidade. Não nos esqueçamos que com eles partilhamos hoje a gestão de algumas autarquias locais e a gestão do Governo Regional dos Açores, que ainda está em funções, e no caso do CDS, do Governo Regional da Madeira. Portanto, o que lhe posso dizer sobre isso é que nós ainda não tomámos uma decisão, mas estamos abertos a poder dialogar, ponderar com esses partidos e, sobretudo, com muitos cidadãos independentes que se têm aproximado de nós e que têm manifestado a disponibilidade para poder estar connosco neste novo ciclo político. Claro que não anda a pensar em comprar um carro. Já tenho o meu carro que comprei há 2 anos. Nem há 2 anos, um ano e meio. Com independentes, ou pelo menos o PSD com independentes. É verdade que o PSD está preparado para se apresentar como é usual, sozinho a eleições. Não temos nenhum problema com isso.
Sim, mas também não excluímos tem a um plano B, possibilidade. mas tem um plano B, não, certamente. não excluímos a possibilidade falou duas de ter vezes. uma frente mais alargada, mais abrangente ainda, para podermos conquistar a confiança dos eleitores. Falou E o duas- CDS, nomeadamente, é bom dizê-lo, tem quadros políticos de grande valor. Falou duas vezes de independentes. Tem alguém Pois em vai. mente? Convites feitos? Ainda não tenho convites feitos, tenho muitas pessoas em mente e posso aqui dar uma garantia de que as listas do PSD vão integrar vários cidadãos independentes, com origens, enfim, de pensamento político variado, que vão engrossar não só a abrangência da candidatura em si, como depois o exercício do mandato. E são previsíveis ou vamos ficar todos espantados? Acho que se calhar pode haver Não sei. algumas surpresas. Sou eu, já. Quanto Malta, vou integrar, ao desculpem, pá, não Liberal consigo. e ao Não Chega, consigo esconder. são Vou partidos integrar a diferentes lista. para si? São partidos Como nesta altura diferentes. ministro do YouTube. São partidos que vão disputar os eleitores Não, foi enfim, pronto, num foi espaço pronto. político que também é o nosso. Não Nós estou a somos pagar, não. exclusivamente um partido que ocupa esse espaço, ocupamos um espectro muito mais alargado, mas eu quero aqui dizer aos eleitores da Iniciativa Liberal e aos eleitores do Chega que há razões para concentrar o seu voto no Partido Social Democrata. O voto que muda de governo é o voto no PSD. A alternativa que conta Luís. para dar um governo novo e para iniciar um ciclo novo de governação em Portugal é liderada pelo PSD. Luís, eu não E sei desse se isto ponto é de um vista, bom na comentário a ponderação, fazer, com, pá. todo o respeito pelas opiniões políticas de cada um dos partidos, é importante que nós tenhamos a resposta à pergunta que é Tinha saber graça. se queremos ou não mudar de governo, se queremos ou não deixar de ter o Partido Socialista. Não sei se ele a rouba liderar muitos o votos governo. aos O outros Partido partidos Socialista com não este só discurso. governou nos últimos anos, como governou 22 dos últimos 28 anos. Ministro É dos muito streamers. Partido Socialista. Há muito Partido Socialista espalhado no país, espalhado na administração pública, que tem sido, infelizmente, um fator de empobrecimento do país. E é um partido socialista que, para todos os efeitos, naquela semana terrível... Será que o Chega, depois de conseguir estes resultados, tipo 20% ou 16% ou whatever, e conseguir uma carrada de deputados, para aí tipo 20 deputados ou 16 ou 18, será que eles vão continuar a defender o corte de deputados e os salários a serem mais baixos? Curtia de ver se eles continuam do dia a fazer 7 parecia espalhado ao comprido, o que poderia dar um grande fôlego ao PSD, mas as sondagens não o fizeram Não descolar é? muito. São muito Porquê parecidas que com as da acha que IAL, isso acontece? segundo sei. Pois, as sondagens têm havido com várias Eles tendências. também defenderam uma e flat nós temos tax de as analisar nas últimas eleições. E, obviamente, encontrar nelas também elementos de trabalho. Mas há uma coisa que eu lhe queria dizer. A história mostra que muitas vezes estes estudos de opinião, nomeadamente feitos ainda a alguma distância do ato eleitoral, falham de uma forma muito veemente. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do engenheiro Guterres, que escassos meses antes das eleições legislativas em 1995, e já foi há muito tempo, mas ele acabou por passar de uma situação fosse em o que as Passos Coelho, eu sondagens davam acredito que o atrás, Passos ganhasse estava em as segundo lugar eleições, e ganhou digo as já. eleições com 10 pontos. Acho que nem havia dúvida que ele ia ganhar as Com Durão eleições. Se fosse o Barroso Passos. em 2002. É assim, Montenegro. Eu estou a gostar de ver o Montenegro a aparecer mais e a ter um discurso mais fervoroso, mais certo. Mas se fosse Passos Coelho o líder do PSD neste momento, acho que isto nem se punha, essa hipótese. Aconteceu inclusivamente com Pedro Passos Coelho em 2002. Aliás, eu estou E mais convicto que se recentemente, fosse numa Passos Coelho dimensão ainda a nacional líder e do local, PSD, o Chega não tinha mas tanta o força. elemento mais... a altura em que isso se evidenciou de uma forma mais declarada foi a eleição em Lisboa, com o engenheiro Carlos Moedas, Certo. a quem davam metade dos votos do Partido Socialista e ele ganhou com conforto eleitoral. Repare que eu agora pus os óculos, porque preciso de ler aqui, quero citá-lo exatamente no Congresso. Sei que as pessoas esperam de mim... Não, bro, não era nascido no tempo do Passos, mano. Eu não tenho 30 anos, estás a ver? O Passos Coelho foi em 1910 que ele governou Portugal, então eu não era nascido. Desculpa lá, João. Tens razão, pá. Peço desculpa. mais do que aquilo que eu Valha-me fui Deus, capaz de mostrar. É E é uma, Olha, não é só um- era nascido como votei nessas eleições, vê lá. uma fazer- admissão que o senhor faz, mas porquê é que devemos acreditar que desta é a que é? É uma exigência que eu faço a mim próprio. Eu próprio Jesus tenho Christ. de fazer ainda mais do que aquilo que fui capaz de fazer até agora, nomeadamente Como é que é, dar Nuno? a conhecer com mais ênfase, mais detalhe, todas as nossas propostas, dar aos Foram eleitores as minhas os primeiras argumentos até. que Essas sintam legislativas foram as minhas confiança primeiras e eleições. possam depositar essa confiança. Obrigado, Fu. Obrigado pelos 6 meses. Thanks, man. Foi em 1912. Obrigado, Fu. Obrigado pelos 6 meses. Thanks, man. Obrigadíssimo. No dia 10 de março. É por isso que eu vou fazer esta pré-campanha, campanha eleitoral, fazendo um bocadinho do que já fiz até agora, mas com mais intensidade,
Eu ando a correr o país desde o primeiro dia do meu mandato. Desde o dia 4 de julho de 2022 já fui a 258 conselhos, já fiz 300 mil quilómetros em automóvel, para além das viagens para as regiões autónomas, para as nossas comunidades espalhadas pela Europa, pelo mundo. Já estive várias vezes em Bruxelas, onde tenho tido, aliás, a ocasião de interagir com vários primeiros ministros, presidentes da República, com o presidente da Comissão Europeia, com o presidente do Parlamento Europeu, que ainda no próximo sábado estará também comigo aqui em Lisboa. E tudo isso para poder ter capacidade de ouvir, capacidade de apreender e de propor, e é isso que também temos feito. No Congresso notei duas coisas. Uma entronização, a sua entronização através de Cavaco Silva, que normalmente não se desloca a estas situações, e não falou de Pedro Passos Coelho. Logo a seguir veio criar aquilo que para si não é uma polémica, mas criou uma polémica com um anunciado. Epá! Porra, eu estou farto dos anúncios da Peugeot, meu. Já não consigo. É sempre igual, meu. Valha-me Deus. Ai, ai, ai. Oh, God. O meu pior pesadelo. Jantares. Podemos pensar que o senhor formais, sentiu que o país tem um trauma social porque Pedro Passos Coelho esteve foi por causa do jantar de segunda. Eu depois ligado a cortes de pensões, e foi por isso que escolheu as duas coisas, não falar dele e falar de aumentos das Claro, reformas. bro. Imagina, primeiro, João, primeiro que tudo, como toda a gente neste canal sabe, mano, eu vivo aqui, estás a ver? Aliás, eu não saio daqui, estás a ver? Este é mesmo o local onde eu durmo ali, naquele sofá, estás a ver? E não sai daqui. E depois, como toda a gente sabe, está diretamente associado, um gajo gostar de animes e filmes da Marvel e o caralho está diretamente associado a não ter conhecimento político. Estás a ver? São coisas que são diretamente proporcionais. Portanto, tens toda a razão e levantaste uma questão perfeitamente legítima, João. Sim, senhor, mano. Muita maturidade, bro, nesse discurso. Pá, olha, estou-te agradecido. Não, de maneira nenhuma. Eu, por acaso, até falei dele na intervenção final, a propósito Deus, pá. Reações que antecipei podiam vir a ocorrer. Reparem que é sempre no YouTube. Da posição do Partido Socialista, nomeadamente culpando o onde é que eles vêm? Coelho, que é uma coisa que eles fazem recorrentemente. Eu sou muito claro, tenho um grande orgulho de ter acompanhado Pedro Passos Coelho de 2011 a 2015 num trabalho... Não é que imagina, sabe o que é que para mim me dá gozo? É que para uns gajos eu tenho... Para os putos do trap eu tenho 40, já tipo há 10 anos, portanto foda-se. Não, 10 não, mas para aí há 6 anos, há 6 anos que eu tenho 40 anos para os putos do trap. E para a malta da política eu tenho tipo de 15. Portanto é um bocado uma discrepância difícil. Patriótico, que foi um trabalho absolutamente notável de recuperação da credibilidade do país e da autonomia para decidir o seu futuro. Um gajo para poder falar sobre política tem que ter uma parede branca por trás. Mas mesmo muito melhor do que o país que o engenheiro José Sócrates e o mesmo António Costa nos tinham legado em 2011. Dito isto, eu também quero responder à segunda parte da sua questão. Vamos a isso. É verdade que há certo estigma da sociedade portuguesa relativamente a algumas medidas que foram restritivas nesse período e que não foram bem entendidas. Afonso, agora, essa pergunta é tão ignorante que imagina, há um problema nem merece social resposta possível. Hoje, a maior parte das pessoas ganha muito pouco dinheiro, tem salários muito baixos, muita gente ganha o salário mínimo e muita gente ganha muito pouco acima do salário mínimo. E por isso nós temos defendido a necessidade de termos uma fiscalidade mais amiga das pessoas, das famílias, da classe média. Por isso nós propusemos e propomos baixar o IRS até o 8º escalão. E também propomos o reforço dos meios de subsistência das pessoas que já não estão na vida ativa, dos reformados e dos pensionistas. E aquilo que acontece é que há muita gente que não tem o mínimo para fazer face às despesas com alimentação, com transportes, com compra de medicamentos. Há muita gente, portanto, que necessita de uma ajuda. Um abraço para a Madeira, Martim. E a nossa proposta é que todos os que imagina, se bro, e nessa altura eu não tinha bonecos atrás. Portanto, Fábio, imagina, bro. Nessa altura do decisão, puto, eu não tinha bonecos atrás. Era um gajo muito mais viril. Nessa altura é que eu era capaz de falar sobre política, meu. Estás a ver, puto, tem que ir beber que é tempo para o Jardim do Colombo.
com os meus putos de Famões. Nessa altura é que para estes gajos eu tinha toda a legitimidade para falar sobre política, mano. Porque é que eu não me meti na política nessa altura, em que era a decisão dos Catota 23? Na situação da apresentação, Tristeza. em mais do que a idade de reforma, possam ter um rendimento mínimo garantido de 820 euros até ao final da próxima legislatura. É uma meta execuível, não é até nada de fantástico, isto à beira de propostas, como ainda hoje ouvi, de desbloquear as carreiras de todos os trabalhadores da administração pública e de, no fundo, pagar o período que eles perderam ao longo das últimas décadas. Vamos lá ver, pedem-me contas a mim, eu é que tenho que pedir contas a quem apresenta uma proposta dessa envergadura, porque essa sim tem um alcance muito maior. Mas o senhor vai certamente fazer mais propostas. A minha pergunta, já nem é tanto como líder do PSD, a minha pergunta como cidadão, como jornalista, como contribuinte ao político que tenho à minha frente é como é que nós vivemos a maior parte do tempo sempre a queixar-nos de que não há dinheiro e assim que entramos em campanha eleitoral, todos os partidos encontram dinheiro debaixo das gavetas. Não é o caso. Nós temos é de fazer boa gestão. Temos de alocar os recursos que temos e poder fazer melhores escolhas. Repare bem, só na saúde, o governo do Partido Socialista, em 8 anos, quase que duplicou o orçamento da saúde, que era de cerca de 8 mil milhões de euros em 2015 e este ano superior a 14 mil milhões de euros. Eu pergunto, os cidadãos tiveram a contrapartida do investimento que puseram nesse setor? Zerinho, zeraca, pá, isto realmente é verdade. Não se percebe para onde é que foi parar o dinheiro. Pá, não se percebe. Se o investimento quase que duplicou, não se nota absolutamente nada. É certo que houve uma pandemia pelo meio, mas por amor de Deus, meu. Até quando é que a pandemia vai ser uma desculpa? Daqui a bocado passaram 4 anos e nós cá estamos na mesma. O serviço hoje é muito pior até do que era em 2015. Olha, sem dúvida, Martins. Gerir bem. E os médicos, é preciso ter um país com um para as gêmeas brasileiras, mais robusto, mais duradouro. É preciso ter uma economia. Nós hoje estamos a enfrentar uma situação que é uma situação trágica para Portugal nos próximos anos. Sim, porquê? Mas Porque então temos um PRR. Deixe-me perguntar. Deixe-me só dizer, temos um PRR, que é um instrumento de financiamento. É um instrumento de financiamento absolutamente extraordinário, mas que é igual para todos os países da União Europeia. E enquanto os outros países da União Europeia estão a aproveitar esse dinheiro para estimular a sua economia, alavancar o conhecimento, a inovação, a investigação, para terem empresas mais capazes e mais competitivas, nós estamos a gastá-lo para fazer as obras que o Partido Socialista não fez nos últimos 8 anos. O Serviço Nacional de Saúde, que é muito caro aos portugueses, é muito caro em todos os sentidos. Andamos há meses nesta conversa. Andamos, mas eu tenho uma proposta muito clara sobre isso. Vamos ouvir. E a proposta é esta. É preciso acabar com a teimosia ideológica que marcou os últimos anos em Portugal e ter um programa, que é aquilo que eu vou fazer quando for empossado Primeiro-Ministro. Uma das primeiras medidas que tomarei é executar um programa de emergência que dê às pessoas uma resposta para terem as consultas que não têm hoje ou que estão em atraso, as cirurgias que não têm hoje ou que estão em atraso e o médico de família, de saúde familiar, que não têm. Ou seja, e como é que isso se faz? Contratualizando com os privados e com o setor social. E não vale a pena virem já amanhã todas as vozes dizer lá estão eles a querer privatizar os serviços públicos. Não é isso. Nós estamos a aproveitar a capacidade instalada na sociedade, no setor social e nos privados para servir o cidadão. Mas isso já... Atenção, isso é o que a Iniciativa Liberal anda a defender há eternidades. E é sempre colada... Isto de certeza que este discurso tem contrapartidas, de certeza. Atenção, isto não pode ser osso sobre azul. Tem que haver contrapartidas. Primeiro, os privados, sabendo que precisam deles, vão exigir. Claramente vão exigir. Portanto, eles exigindo, é preciso saber quanto é que eles vão exigir. Porque sabendo que os hospitais privados, sabendo que é preciso, sabendo que eles são... E eu até acho que isso até já existiu. Atenção, eu lembro-me perfeitamente de ter ido à Trofa e lembro-me que havia uma parceria entre a Trofa ajudem-me, com os utentes públicos. Aliás, pelo menos ali na altura, logo a seguir à pandemia, sinto que isso existiu, certo? Não sei se funcionava bem ou mal, mas existiu. E o que é certo é que, para mim, eu fui à Trofa nesse dia e eu continuei. A minha consulta foi super rápida, tudo ok, e correu tudo na maior. O hospital estava muito mais cheio, por norma estava às moscas, estava muito mais cheio. Mas a questão é, lá está, tem que se perceber quais é que são os senãos desta proposta, porque tem que haver senãos, não é? Isto não pode ser tudo ouro sobre azul. Agora,
Lá está, a mim parece-me realmente uma boa forma de resolver este problema emergente que há na saúde. Que há. É certo. Portanto, nem se percebe porque é que raio isso acabou. Não se entende. O nosso centro é o cidadão. E ainda por cima, os partidos da chamada esquerda política não se podem sequer eximir a responsabilidade. Eu até vos vou dizer, eu vou mais além. Eu acho genuinamente que deviam haver PPPs no ensino. Deviam existir. Pá, é assim, há colégios que têm turmas de 10 alunos. Pá, desculpem, mas é ridículo. É absurdo. Pá, são capazes de existir, ou já existiram neste caso. Não, também é de ter as suas contrapartidas. Aliás, eu lembro-me que nós discutimos muito isso. Na altura das eleições, nós discutimos muito isso. Porque lembro-me que a Iniciativa Liberal, uma das coisas que defendia era justamente isso. Mas, lá está, pá. Andaste numa escola pública ou privada e como é que funcionou? Sentiste-te satisfeito? Não? João? Pá, é que imagina, eu sinto que isso era uma coisa que melhorava muito o sistema de ensino. Acho genuinamente. Pá, qual era esse mundo, Nuno? Era com o Stalin a liderar. Não sei. Aliás, se fosse Primeiro-Ministro, iria investir na saúde e na educação, que estão uma vergonha. Certo, mas isso qualquer um deles vai. Isso não é a questão. É poder verter tudo para o público. Então, e não existir financiamento às escolas privadas de poder verter tudo para o público. Mas isso é aquilo que já acontece, Daniel. E é os resultados que tu vês. Percebes? Que não sabes para onde é que esse investimento vai. Que foi. Hoje há mais pessoas em Portugal do que nunca a pagar um seguro de saúde. São mais de 3 milhões e 300 mil portugueses. Epá, mas em que medida é que tu achas? Epá, ó Sérgio, isso não é assim em todo lado, mano. Percebes, bro? Eu acho que isso é um bocado juízo de valor, mano. Acho que isso é um bocado juízo de valor. Juntam mais 1 milhão... Eu vou aguardar, é assim, Complexity, eu vou aguardar para ver o novo programa da Iniciativa Liberal, mas eu lembro-me que na altura, em relação à saúde, lembro-me que era essa a proposta. Em relação ao ensino, não tenho 100% a certeza, até porque eu lembro-me que na altura tinha sérias reservas em relação à proposta da IEL face ao ensino. Em relação ao ensino, eu lembro-me que tinha muitas reservas em relação à proposta da IEL. Aliás, foi uma das coisas que eu sempre disse, na altura das eleições legislativas, que me deixava de pé atrás em relação à IEL. Foi justamente a proposta deles em relação ao ensino. Não me lembro agora justamente qual é que era essa proposta, mas estou a aguardar pelo programa deles e espero que eles corrijam isso e que acertem isso, porque se realmente for parecido ao modelo americano é um desastre, meu. É desastroso. Eu acho que já me lembro qual é que era a proposta deles. Era basicamente algo do género de nós termos que pagar o nosso ensino com trabalho ou uma coisa do género durante 10 anos. E há uma coisa assim do género. Pá, é isso, é um bocado isso. É basicamente isso, acho eu. Mandavam um fatura para os escolar. Não era isso, ficavas a pagar depois de terminar. Eu acho que era isso, meu. Pá, não me lembro. Pronto, também não quero estar a falar de borla. Esqueçam isso. Vamos tentar perceber. Quando sair o programa da Iniciativa Liberal, eu vou ler e depois logo falamos sobre isso. E sem... Agora estar a falar de borla também acho que não vai resolver nada. Isso acontece também. Olha, se alguém no chat, quando vir esta react, quiser explicar, força, obrigado, agradeço. Mas 25% dos estudantes do ensino secundário em Portugal estudam em colégios privados. Sim. Foram os governos de esquerda que empurraram as pessoas para o setor privado. E mais, os hospitais públicos, os centros de saúde, hoje não funcionam, nenhum deles, sem prestadores de serviços de empresas, ou então em nome individual, externos ao Serviço Nacional de Saúde. Olha, vou dizer, aquilo que me parece que podia acontecer é haver muito mais exigência com os privados para garantirem um bom serviço do que propriamente com os públicos. Porque um hospital público é do Estado, a gestão é do Estado. Certo? Uma gestão privada é uma gestão privada. Não dá, não funciona, ardeu. Até amanhã, há outro. Percebem? Pelo menos isto é a minha perspectiva. O meu pai é professor e quando passou de privado para o público disse que no privado trabalhava muito mais e era tudo mais organizado e o serviço era muito melhor para os alunos. Pá, o meu pai também já trabalhou no privado e pá, o meu pai sempre trabalhou no público e a minha mãe também. São os dois professores. E o meu pai inclusivamente trabalhou no privado durante uma altura e também não tinha razão de queixa. Mas pá, lá está. Depois, quando foi à altura do dispensarem, também o dispensaram. Mas pronto, mas foram muitos anos depois. Tudo acontece nos hospitais. Portanto, é assim, para um trabalhador, é lógico que trabalhar no privado é sempre diferente de trabalhar no público. No público vocês têm o vosso lugar praticamente reservado. A não ser que aconteça alguma desgraça. Mas ao mesmo tempo consegue aumentar os médicos do Serviço Nacional de Saúde com valores que sejam dignos? Vai ser muito difícil, enquanto nós não tivermos
uma gestão de complementaridade entre os setores público, privado e social. Sim, também é verdade, tens razão, no setor Complexity, público, é isso, por uma é isso. razão Também é pensar óbvia, no lucro, porque é eles verdade. têm saídas profissionais mais atrativas, quer Que no anda, setor André, social, pá, quer não no é setor falar privado, mal de ti, ganham amigo. mais e Não te têm preocupes. uma progressão de carreira que lhes abre no horizonte um projeto que lhes agrada mais. Mas não devia ser também uma prioridade de um governo pagar mais aos médicos do Serviço Nacional de Saúde? A prioridade, com certeza, que tem que ser pagar mais. Pagar mais não é só aos médicos, é pagar mais a todos os trabalhadores que se fazem falta à administração pública e que prestam bom serviço. Aliás, eu tenho uma outra proposta, temos uma outra proposta que já apresentámos e que é dirigida não só ao setor privado, mas também ao setor público, que é... Oh, João, vá lá, mano. Não, João. Mano, imaginem, a Peugeot neste momento está-me a dever dinheiro. Porque, epá, isto já é absurdo. Já foram 3 anúncios da Peugeot. Peugeot, como é que é? Não estou a perceber. Quando é que me chega um carro? Permitir que prémios de produtividade, que Malta até do Blazing vão montante entrando. de 6% do vencimento anual sejam devidos a quem Jesus apresentou Christ. resultados, estejam isentos de contribuições e impostos. De impostos em sede de rendimento sobre o trabalho, de impostos sobre o rendimento do trabalho e contribuições para a segurança social. Antes do nosso tempo terminar, um outro setor em que também andamos há muito tempo em luta é a questão dos professores. E ontem o PSD tentou fazer passar uma proposta que sabia que seria chumbada a compensação do tempo. Qual é que era a de carreira. proposta? Curiosamente, Desculpem, mas Pedro eu Nuno perdi. Santos Contribuições e impostos estejam isentos de contribuições de produtividade, dirigida não só ao setor privado, mas também ao setor público, que é permitir que prémios de produtividade, que até um montante de 6% do vencimento anual sejam devidos a quem apresentou resultados, estejam isentos de contribuições e impostos, de impostos em sede de rendimento sobre o trabalho, de impostos sobre o rendimento do trabalho e contribuições para a segurança social. Antes do nosso tempo terminar, um outro setor em que também andamos há muito tempo em luta é a questão dos professores. E ontem o PSD tentou fazer passar uma proposta que sabia que seria chumbada a compensação do tempo de carreira. Curiosamente, Pedro Nuno Santos fez questão de dizer que também pensava. Isso é mais mesmo. uma hora Como é que se era resolve área esta questão cinzenta. dos professores? Foi pena esse. Mas estás a ver, Odon, mas isso é mais uma vez uma área cinzenta das coisas, mano. Tu não podes dar gratificações só porque sim. Percebes? Isso não, Há de, em não faz particular, sentido. não ter aproveitado os Prémios são uma coisa, gratificações são outra. 8 anos em que esteve no governo, ou isso. 7 anos em que Mas esteve no infelizmente é o governo, que toda a para gente faz. convencer os seus colegas da bondade da medida e que não o tenha dito publicamente, que não tenha E como é suscitado que esse... subitamente Agora, o senhor foi a um bolso e arranjou dinheiro para os professores? não foi subitamente. É que é preciso aqui restabelecer aquilo que foi a verdade da minha proposta. Eu apresentei essa proposta em setembro. Ai, é E bem, apresentei nós essa não está proposta calado, quantificando pá. aquilo Já que chega era de fazer campanha eleitoral. e o calendário de aplicação da medida. Eu propus que o tempo de recuperação dos professores fosse integral e fosse dado faseadamente à razão de 20% por cada ano, portanto, a reposição durar 5 anos a executar-se. No final dos 5 anos, o custo associado a esta medida, nós estimámos em 300 milhões de euros. Já pedimos, inclusivamente, ao Conselho de Finanças Públicas e ao TAU que nos pudessem comprovar, porque o Governo se recusou sempre a dizer quanto é que isto custava. Mas deixe-me dizer-lhe uma outra coisa. Eu não faço isto para agradar aos professores, nem para agradar ou para dar resposta à luta que eles têm tido. Eu faço isto a pensar nas pessoas e nos alunos em particular. Nós temos na escola pública hoje um problema gravíssimo. Mas também nos professores, ou não? Não, mas temos um Não problema. são portugueses Tem que a ver- merecem... tem a ver- Ah, pá, Zé, quer dizer, eu percebo o que ele está a dizer, não é? Tipo, é claro que ele está a pensar nos professores, meu. Com os professores, mas não é propriamente só porque eles tiveram esta luta. Certo, entendi. É Mas porque mas não pareceu-nos digas excluí-los disparates, das suas, vá, das suas Não preocupações. era a minha intenção. Se foi essa a ideia que passou, Não então tenho aproveito já razão para ficar em quê? corrigido. Sim. Não, o que eu quero dizer é que não é só pensar nos Não disse professores, nada. é pensar neles, com Eu disse. certeza, na valorização da carreira docente, no trabalho que eles emprestam, na dedicação que têm tido, mas numa Estudei no circunstância que não pode secundário ser. numa escola com sistema PPP e toda a vida fui a hospitais privados porque o meu pai é policia. Aquilo que... De maneira nenhuma desprezar. Pronto, digo obrigado, mano.
Pá, eu vou esperar que esse 92 no final do teu nome não queira dizer que tu és de 1992, mano. Porque se fores, bro, és mais velho que eu e revelas uma maturidade incrível, meu puto. Sim, senhor, estás no caminho certo. Obrigado. Não, nem E negligenciar. escreves epá com H no fim. Portanto, foda-se. Duplamente estúpido, mano. Claro. Como é que é possível? Nós hoje chegamos ao início dos anos letivos e temos normalmente à volta de 100 mil alunos sem professor a uma disciplina. Mas nós temos um problema maior. Nós precisamos de 35 mil novos professores até 2030. O sistema público, a escola pública, vai perder entre Foda-se, o que eu tenho que 2020 aturar. e 2030 cerca de 50 mil professores. Ora, como é que nós podemos ter um Estado, um país democrático que oferece uma oportunidade a todos se falhamos naquilo que é mais básico, essencial na democracia? Que é todos terem o mesmo está explicado, conhecimento, malta. a mesma capacidade de se qualificarem para poderem prosseguir os seus projetos. E o país tem negligenciado este aspecto. É preciso dar atratividade, dar condições de incentivo para chamar as pessoas para a docência. O país está neste, só mesmo para terminar, está neste ponto. Nós, no ano de 2017, 2018, tivemos nas faculdades portuguesas apenas 7 pessoas com mestrado em português para a via de ensino, portanto, com a vocação de ensino. Nós, em 2021, saíram das universidades diplomados nestes números, 3 em Físico-Química, 21 em Matemática. É preciso valorizar os professores, não só por aquilo que fizeram, mas por aquilo que têm que fazer no futuro. Luís Montenegro tinha aqui matéria para 1h30. Não duvido. 1h30, 2 horas. Eu também mas teria matéria os para espectadores responder, vão poder. teremos outras oportunidades. Os espectadores da SIC e da SIC Notícias vão poder continuar a vê-lo agora no canal 5 da SIC Notícias, já a seguir. Obrigado pela sua presença no Jornal da Noite. Obrigado. Ah, foi? Ele foi ao da SIC Notícias? Sim, senhor. Já vamos ver isso. Pronto, vocês não se calam com isso. Pronto, sim, senhor. Olha, não desgostei de ouvir o Montenegro. Não desgostei. Sim, senhor. Ah!